Olá, você que está nos assistindo no conforto do seu lar. Eu sou Carlos Gasparotto e tenho o prazer de anunciar a palavra de Deus para você hoje. Ao final dessa palavra, fique até o final comigo. Você vai saber por que de inimigos somos chamados reconciliados com Deus e somos chamados de santos. Quem são os inimigos e quem são os santos? Você já se imaginou como inimigo de Deus? É até estranho falar em Deus e por cima um ser humano como seu inimigo, porque como Deus é amor, porque alguém iria ser inimigo de Deus ou iria querer ser inimigo de Deus? Além disso, se alguém é tido por inimigo de Deus a contragosto, algum fato teria de ocorrer para cessar essa inimizade. Então, o primeiro ponto dessa palavra, eu vou explicar, vou perfilar e vou meditar sobre a inimizade contra Deus. Quem é inimigo de Deus? Quando surgiu essa inimizade e por quê? E se alguém é inimigo de Deus, certamente santo ele não é, porque um dos atributos de Deus é a sua santidade. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A tradução desse texto para o português é tão contundente que eu acho que se comete uma imperfeição enfática quando se diz de treva nenhuma para trevas nenhumas, porque esse é o único texto em que se coloca esse advérbio de quantidade, nenhuma, no plural, para nenhumas trevas. As trevas, portanto, eram intensas, mas o tradutor para o nosso vernáculo poderia ter traduzido a expressão por densas trevas e não trevas nenhumas. Eu nunca fui um exímio aluno de português, porque eu tive dificuldades em memorizar as regras do nosso vernáculo, Mas eu sempre me dei bem falando ou escrevendo com o meu português intuitivo, se é que isso existe. Por isso eu gosto de traduzir esse texto de 1 João 1,5, de trevas nenhumas para treva nenhuma, ou para densas ou muitas trevas, pois a liberdade gramatical me permite essa versão dessa expressão sem cometer perjúrio no texto bíblico. Voltando para a expressão inimigo de Deus, em que situação alguém é reputado assim, dessa forma? O homem se tornou inimigo de Deus no jardim do Éden, quando desobedeceu ao mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que se encontrava no meio do jardim. Em Romanos 5,12, o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado de desobediência de Adão rompeu a sua comunhão com Deus e se tornou em trevas, porque Adão se afastou de Deus, que é luz, com a sua desobediência. E o pecado de Adão foi transmitido a todos os seus descendentes, porque Adão é cabeça de uma geração de homens naturais. O Salmo 106,6 diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Então, como Adão pecou, nós também pecamos, porque já nascemos em pecado, como descendentes de Adão, como cabeça de uma geração natural. Quando nascemos biologicamente por parte de nossos pais, nós já nascemos pecadores, porque é a mancha do pecado que veio do jardim do Éden, quando o homem se tornou imprestável para adorar a Deus.
Agora vamos falar sobre a reconciliação dessa inimizade. Como eu disse antes, se há inimigo, há de haver reconciliação, porque Deus não quer ter inimigos, principalmente o homem a quem Ele criou. Era preciso que a reconciliação fosse feita por outro que fosse cabeça de geração, pois só alguém com essa qualificação pode ter descendentes. Ninguém pecou à semelhança de Adão, diz a palavra, porque nós não somos cabeças de gerações, então nós não pecamos à semelhança de Adão. Na verdade, o nosso pecado consiste numa herança, na herança que esse pecado nos transmite quando nascemos. O pecado de Adão, também chamado de pecado mortal, né? É dirigido a todos aqueles que nascem na estrada larga da perdição, que nascem de Adão, tá? Então era preciso que essa reconciliação com Deus fosse feita por outro que fosse cabeça de geração, pois só alguém como cabeça de geração tem poder de gerar descendentes na mesma estirpe espiritual a que pertence o cabeça. Paulo mostra essa verdade no capítulo 5 de Romanos. Romanos 5,19 ele diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Quem foi desobediente, que era a cabeça de uma geração, que era um só homem? Era Adão. Então muitos foram feitos pecadores apenas por terem nascido, por serem descendência dessa cabeça. Então, como desobediente, Adão gerou muitos desobedientes, muitos pecadores, ou seja, todos os pecadores que vieram depois dele, são todos os homens. Assim, diz Paulo em Romanos, pela obediência de um, que é Cristo, que é outro cabeça de geração, muitos serão feitos justos, ou seja, santos, e não pecadores. Adão, como cabeça de homens naturais, os fez pecadores, ao gerá-los pelo nascimento biológico. Mas Cristo, como cabeça de homens espirituais, os fez santos pelo novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Portanto, somente Cristo tinha credenciais para reconciliar o homem, que era inimigo de Deus. Quando eu era jovem, eu já disse aqui, né, várias vezes, adolescente, eu vi essa expressão reconciliar. Eu pensava, eu nunca briguei com Deus para que eu venha reconciliar com Ele, né? Eu não entendia essa expressão, porque eu precisava ser reconciliado com Deus. Eu não me considerava inimigo de Deus, mas eu não conhecia, né? Não conhecia a verdade dessa realidade. Cristo está sentado à direita de Deus para colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés, ou seja, por tapete de seus pés. Essa explicação é dada em Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais, ou seja, o livro de Hebreus está comparando Cristo com os anjos, e nessa comparação, Cristo ganha e os anjos perdem. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou por estrado, ou por tapete dos seus pés. Deus está perguntando aqui nesse texto, por acaso eu já disse a algum anjo para sentar à minha direita, até que os seus inimigos sejam colocados abaixo dele? Então Deus não diz isso a anjos, mas diz ao Cristo revelado, ao Cristo eterno, que veio revelar a vontade de Deus. Ao se sentar à direita de Deus, Ele extermina os seus inimigos.
que são os inimigos da cruz de Cristo, conforme Colossenses 3,18. Os homens, ou seja, os homens naturais, entre eles os judeus que rejeitaram a cruz de Cristo. Esse inimigo não é o diabo, porque o diabo não é inimigo de Deus e muito menos inimigo de Cristo, pois ele não é páreo para Deus. Mas esses inimigos são os homens naturais sem Cristo. Lembrando também que o diabo é inimigo dos homens, não inimigo de Deus. Portanto, a morte de Cristo na cruz nos aproxima de Deus, nos reconcilia com Ele. Em Romanos 5,10, Paulo diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, os que se tornaram inimigos e que foram reconciliados são aqueles que morreram com Cristo naquela cruz. Esses são reconciliados. O apóstolo Tiago chama todos aqueles que não creem em Cristo como adúlteros, porque permanecem sendo inimigos de Deus, pois preferem a amizade do mundo. Tiago capítulo 4, versos 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A expressão amizade do mundo significa que esses que se recusam a aceitar o enviado de Deus, que é Jesus, para nascerem de novo e se reconciliarem com Deus, são esses que são os adúlteros, que rejeitam a Cristo, que se recusam a aceitá-lo como Senhor. Tiago chama de adúlteros e adúlteras, não porque traíram seus cônjuges, os seus companheiros, mas porque traíram a Deus, que deu seu próprio Filho em favor deles, porém os rejeitam e se tornam adúlteros, adúlteros de Deus. E os judeus são os primeiros a serem inimigos de Cristo, porque o rejeitaram, o perseguiram e o entregaram para ser crucificado. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os seus são o povo de Israel, os judeus. Não somente os judeus são inimigos da cruz de Cristo, mas todos aqueles que o rejeitam como Senhor e Salvador. Em Filipenses 3, 18 e 19, o mesmo Paulo diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, chorando porque ele ama o seu povo judeu, e os taxa de inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Porém Cristo veio desfazer essa inimizade contra Deus, seja a inimizade dos judeus, seja a inimizade dos gregos ou gentios, ou dos ocidentais, né? Em Efésios 2, versos 15 e 16, Paulo continua explicando: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nesse capítulo de Efésios 2, Paulo afirma que Cristo derrubou a parede étnica que havia entre judeus e gentios, fazendo de ambos um só homem, a quem evangelizou a paz. Efésios 2,14, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e gregos, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então essa é a força da reconciliação, Cristo morrendo para entregar aos seus, se entregar aos seus. Então nós vimos a inimizade, né,
onde ela surgiu, que foi no Éden, quando surgiu, né, no Éden, e nós vemos o poder da reconciliação, que é derrubar a parede dessa inimizade. E dessa parede caída, né, advém a paz de Deus ao coração do homem. O que é a paz com Deus? A falta de paz no coração não deixa o homem dormir. Existem 3 coisas que causam insônia no homem. Eu relatei aqui 3 coisas que causam insônia num homem, um ser masculino, pode ser a mulher também, né? A traição da esposa, as dívidas, e em terceiro lugar, a ausência de Deus. 3 coisas que causam insônia no homem: 1, a traição da esposa; 2, as dívidas; e 3, a ausência de Deus. O adultério perturba o coração de um homem que vive com sua esposa ou com sua companheira, e causa insônia a ele, porque a todo momento ele tem receio de ser desmascarado, de a sua traição ser descoberta. As dívidas também tiram o sono de alguém, porque ela escraviza o devedor. E estou falando de grandes dívidas, aquelas difíceis de serem pagas. Eu já passei por isso. E a minha esposa teve de trocar alguns travesseiros que se tornaram imprestáveis por tanta transpiração noturna. Ele fica fedorento, né, amarelado. Então, de tanta preocupação com dívidas, eu suava, transpirava à noite. Graças a Deus, isso já passou, né? Mas uma insônia sem fim, pior que trair a esposa, adulterar com a esposa, e pior do que as dívidas gigantescas, é aquela causada pela falta de paz, originada no coração do homem sem Deus, sem a certeza da sua salvação. Eu também passei por essa falta de paz. Desde a minha adolescência, essa falta de paz me perseguia. Entre os 12 anos até os 18, eu experimentei essa falta de paz no coração. Eu senti uma falta de paz inexplicável. Não sabia de onde vinha, né? E porque ela estava dentro de mim. E essa falta de paz só foi sanada, só terminou quando eu tive um encontro sobrenatural com Cristo, ao ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação. Quando eu soube que estava perdido sem Ele e que precisava encontrá-lo. Eu tinha minha religião. Desde os meus primeiros anos, eu aprendi que Jesus veio para salvar a humanidade. Eu seguia as regras, os ensinos e as orações da minha religião da infância, mas faltava algo. Faltava me apropriar dessa salvação, que era para todos os homens, mas era para mim também. Faltava eu entender o significado dela. Faltava eu crer que Cristo me salva da condenação eterna, que Ele veio para morrer por mim, não pelos outros apenas. Eu precisava internalizar isso dentro de mim, no meu coração. Então, quando eu entendi isso, que Cristo morreu, quando eu ouvi as palavras: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, eu os transformarei mais alvos do que a neve. Esse versículo entrou fundo em mim. Texto de Isaías. Então, quando eu entendi isso, chorando no altar, alguns podem aceitar a Cristo onde estiverem, mas eu aceitei a Cristo no altar. Eu dei um passo gigantesco na minha vida. Eu segurava no banco do templo, resistindo de vergonha, com medo de vergonha de ir lá à frente, num templo com cerca de 100, 150 pessoas, aqui na rua João Galo, lá na igreja batista, aquele
aquele pequeno templo que tem ao lado, não o principal, que hoje é o estacionamento, mas era o templo principal daquela igreja. Então eu pensava, se eu não me soltar daqui, eu não vou ser salvo, não vou me render. Então, diante do apelo dessa palavra, do desejo do meu coração, me soltei, e o Espírito de Deus me levou a crer naquele momento que Ele estava carregando sobre si os meus pecados, o pecado que me levava à morte. Então a paz preencheu todo o meu ser, e esse encontro foi sobrenatural mesmo. Nos meses que se seguiram, ou principalmente na primeira semana que se seguiu a minha aceitação a Cristo, eu caminhava pelas ruas, eu já tinha veículo, mas eu caminhava pelas ruas como se eu estivesse sobre as nuvens. Era impressionante. Eu falava, meu Deus, será que isso vai durar? Que maravilha é isso! Então literalmente eu caminhava sobre as nuvens. Uma semana depois aquela sensação sobrenatural terminou, e eu tive que aprender que o andar com Cristo não era apenas estar sobre as nuvens, mas é estar em obediência à sua palavra. Em Colossenses 1, 19 e 20, o apóstolo também escreveu: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Essa reconciliação então traz paz ao coração do homem, e ele passa a dormir em paz. Cristo tinha autoridade para nos reconciliar com Deus e nos dar a paz, porque toda a plenitude de Deus nele habitava. Então essa plenitude, estar cheio de Deus, Cristo sendo Deus, ele tinha poder para nos salvar. Ou seja, somente Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco, teria poder para nos arrancar das trevas e nos conduzir de novo para a luz. Somente um homem que não tivesse o DNA de Adão poderia nos salvar, porque Cristo não é filho de Adão, uma vez que ele é chamado de a semente da mulher. É dito que Cristo não tinha pecado porque ele não foi gerado do varão, mas do Espírito de Deus no ventre de Maria. É que Cristo não veio da cabeça da humanidade, o Adão. Portanto, Cristo nunca foi um homem natural, mas sempre foi um homem espiritual e cabeça dos homens espirituais. Como Deus, Cristo tinha poder para nos salvar, e como homem ele tinha identificação com nossas fraquezas, para nos entender, para entender nossas ações imperfeitas. Então, sendo Deus, ele tinha poder para nos salvar, e sendo homem, ele se identificava conosco. A paz que Cristo dá aos homens espirituais que ele salvou, os nascidos de novo, é diferente da paz que o mundo dá. Em João 14, 27, o apóstolo registrou essas palavras de Cristo, dita a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não temam, não tenham medo, porque estou para sempre convosco. Como poderemos explicar essa paz que Cristo oferece aos seus? Em primeiro lugar, devemos entender a semântica da palavra paz, para compreender o seu verdadeiro significado. A paz que o mundo dá é a falsa paz, é a paz temporária, porque ela passa, porque ela é baseada no exterior, na diversão, nas viagens, na carnalidade, nos spas, né? nos spas da vida, né?
Em Efésios capítulo 2, Paulo também define como andam esses que se baseiam na paz do mundo. Efésios 2, 2 e 3 ele diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Filhos da ira, porque a palavra de Deus diz que a condenação paira sobre os filhos da obediência, a ira de Deus paira sobre os filhos da desobediência. Então essa paz do mundo é a paz da incerteza, porque baseada em momentos pueris de felicidade terrena, passageiros, sem certeza de que ela vai durar, essa paz. Porém a paz que Cristo dá é uma paz interior, é a paz Shalom, de que falam os judeus. Shalom porque envolve uma paz completa. A paz Shalom significa paz de espírito, corpo e alma. É uma paz total, envolvendo todo o nosso ser. É a paz da salvação, da certeza de ser amado por Deus, de que se tem esperança de um mundo melhor. É a paz completa e eterna, pois vai durar para sempre, por toda a eternidade. Essa é a paz de Deus, é a paz que Cristo nos concede, nos tornando filhos de Deus. Quando Ele morreu na cruz, quando Ele foi crucificado, Ele carregou com Ele toda a escravidão que estava conosco, e nos fez homens livres, verdadeiramente livres. E para concluir, queridos, aqueles que creem em Cristo têm a verdadeira paz, e já não são mais pecadores, mas santos. É contraditória a expectativa que as igrejas pregam, de que seus membros são pecadores, mesmo Cristo tendo morrido por eles, porque Cristo morreu para levar os pecados dos homens. Como é que eles continuam sendo pecadores se já foram salvos? Paulo pergunta em Romanos: seria Cristo por acaso ministro do pecado, tendo salvado a milhares de pessoas, milhões de pessoas, e elas continuam pecadores dentro das igrejas? Não, verdadeiramente não. Esse ensino é um ensino herético, é um ensino que vai contra a verdade bíblica de que Cristo transforma o homem pecador em homem santo. Em Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Paulo diz que depois de sermos salvos, não somos mais pecadores, não somos estranhos ao reino de Deus, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês que estão aqui, e vocês que estão em casa, que creram em Cristo, que já são salvos, vocês não são mais pecadores, agora vocês são santos do Senhor. Essa santidade não advém do fato de não cometerem atos imorais, porque a nossa santidade não depende de nossas atitudes, de nossas ações, porque aqueles que são nascidos de novo, são redimidos pelo sangue de Cristo, são justificados, são purificados e são santificados por Cristo. A santidade não é um ato pessoal, mas é um ato sobrenatural proporcionado por Cristo naquela cruz, não por comportamento humano. Cristo não veio pregar moralismo religioso, como muitos apregou. Cristo não veio pregar o reino da moralidade, mas Ele veio pregar o reino dos céus.
Em Mateus 5,3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, ser santo não é ser uma pessoa certinha, um Mauricinho, uma Patricinha, ou alguém que nunca erra. Ser santo é receber os atributos que Cristo confere a um convertido, a alguém que nasceu de novo. É questão de natureza. Ser santo é questão de natureza, não de comportamento. Dessa forma, Cristo veio nos trazer de volta para Deus, veio reconquistar o que havia se perdido no Éden. Por isso que Ele nos reconciliou com o Pai, nos dando a paz verdadeira que o mundo não pode nos conceder. É isso, queridos. Nós estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus, e Cristo nos reconciliou morrendo naquela cruz. As trevas que vieram da desobediência do Éden sobre o coração do homem se tornaram luz com a salvação, com a morte de Cristo. E Ele nos torna santos para participarmos, para sermos concidadãos dos céus. Para usar a expressão de Paulo, somos concidadãos dos céus, somos salvos. Então não somos mais inimigos, mas somos reconciliados e santos pela obra e mérito de Jesus Cristo naquela cruz. Amém.